se aquela região sobreviveu a toda aquela maior catástrofe, entre as 10 maiores registradas pela ONU, foi porque nós ficamos lá presentes, nos dedicando. Eu fiquei 36 dias e voltaria, em qualquer lugar que tiver um acidente, eu voltaria. Agora, é lamentável que você venha falar de registro de TCU, de TCE, de CGU, de Superior Tribunal Federal. Candidato, o seu tempo. Agora, o candidato Luiz Fernando Pezão pode escolher os outros 3 candidatos para formular a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu pergunto ao senador Marcelo Crivella. Senador, o Estado vem fazendo um grande esforço na profissionalização dos seus jovens. São mais de 280 mil alunos hoje em centros de vocação tecnológica, junto com escolas de ensino médio diurna que nós estamos implantando. Como o senhor pretende, qual a sua proposta para a profissionalização dos nossos jovens? Agradeço a sua pergunta, Pezão. Os centros de vocação são cursos curtos, de apenas 3 meses. Esses cursos, a meu ver, ainda não preparam o jovem para esse mercado extremamente competitivo que nós temos no nosso país. Eu não sei se você tomou ciência, mas ontem saiu a RAIS. O Brasil gerou 1.200.000 empregos, Rio de Janeiro só 120 mil. Na Baixada Fluminense, apenas 1.200. Nós temos no Rio de Janeiro 500 mil de jovens que são nem estudam, nem trabalham. Eu vejo o esforço que o Estado faz, mas lembro aqui de que é muito mais, vamos dizer assim, o que nós precisamos é muito mais que isso. Eu acho que houve um crime que se cometeu contra o CIEPS. Não quero ver esse mesmo crime ser cometido contra as UPPs. Nós abandonamos um grande projeto de educação. Acho que nenhum aluno de CIEPS hoje está envolvido em tráfico de drogas. Eles estudavam o dia inteiro, estariam muito melhor preparados. Projetos públicos, eu diria a você que para a gente preparar os nossos jovens realmente, nós precisávamos perseguir o horário integral. Até estaria aqui uma proposta da gente fazer uma TV Enem. Eu acho que é a maneira hoje, com as instalações físicas que nós temos, de quem estudar de manhã, ir para a televisão, assistir televisão à tarde, quem for à aula à tarde, assistir televisão de manhã, mas é uma maneira de manter contato com o aluno durante todo o dia, e claro, com interatividade via computador. Eu me formei em escola técnica, sabe, Pezão? Aos 14 anos eu precisei começar a trabalhar. Naquela época nós tínhamos escola técnica do IBGE, está fechada. Eu me preocupo com você, eu acho que os jovens precisam ter preparo para esse mundo competitivo que a gente tem. Ok, a sua réplica então, por favor, em 1 minuto. Nós trouxemos nesses 7 anos e meio mais de 320 mil empresas registradas na junta comercial. São mais de 1.162.000 trabalhadores com carteiras assinadas. Nossos jovens hoje têm a oportunidade de desfrutarem desses empregos que estão sendo gerados na parceria com o governo federal, na atração de investimentos que fizemos através da Petrobras, do 2º polo siderúrgico do país e agora nos tornando o 2º polo automotivo do país. Esse jovem está sendo preparado para ocupar os empregos. O depoimento que eu vi agora da Nissan, falando que foram os melhores operários que eles receberam no mundo de treinamento, foram aqui feito pelo nosso CVT e pelo Senai. É um orgulho ter criado esses postos de emprego e continuar a investir em centros de vocação tecnológica junto com o ensino diurno, junto com o ensino médio diurno. Essa é a nossa proposta. Por favor. Agora a sua tréplica em 1 minuto. Eu não estou tão otimista quanto o Pezão. Eu não vejo esse clima nas ruas. Vejo muita violência exatamente por falta de perspectiva dos jovens. Repito, na RAIS, o Rio de Janeiro não gerou esse número de empregos todos que nós esperávamos. Aliás, 2010 para 2014, a nossa receita pública cresceu muito menos que Minas Gerais. Nós perdemos o 2º lugar em arrecadação de ICMS no Brasil. Nós temos uma multiplicação de jovens que nem estudam, nem trabalham. Na questão do ensino básico, o Rio de Janeiro tem os piores índices na educação. Todos os municípios do Sudeste, nós não temos um entre os 500 primeiros. Nosso primeiro colocado é Trajano de Moraes em 503. Eu não posso festejar
com esse entusiasmo a educação no nosso Estado. Ok, candidato. Agora é a vez do senhor formular a sua pergunta para os dois candidatos que não responderam ainda, Lindbergh Faria e Tarcísio Mota. Quem você escolhe? Eu gostaria de falar com o Lindbergh. Okay. Lindbergh, você é meu companheiro do Senado e a gente tem tido uma preocupação grande sobre transporte. Isso. O Rio de Janeiro paga de subsídio para o transporte cerca de 5 bilhões e 800 milhões. 70% disso é para ônibus. Eu acho que é um exagero. Eu gostaria de saber a sua opinião. Boa noite. Primeiro, agradecer ao senador Marcelo Crivella pela pergunta. Eu tenho dito, senador Crivella, que existem dois rios. Eu quero ser um governador que possa unificar o rio, derrubar um muro que separa o Rio Rico, o rio do cartão postal e o rio esquecido, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de Niterói, de São Gonçalo, do interior do estado. Aqui no rio do cartão postal tem muitos investimentos, bons serviços públicos. Nesse outro rio é muito abandono. Falo sobre transporte. O atual governo do estado está gastando 8 bilhões e meio no metrô de Ipanema para a Barra da Tijuca. É uma obra importante? É. Só que a outra parte está abandonada. Ninguém fala em metrô para a Baixada Fluminense. E o engraçado é que o metrô para na Pavuna, a 300 metros da Baixada Fluminense, e não entra na Baixada Fluminense. A linha 3, o Rio é o único lugar que o 4 vem antes do 3, senador Marcelo Crivella. A linha 3 era anterior, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A gente não sabe, as pessoas de São Gonçalo nem acreditam mais. Foram tantas promessas. E os trens da Supervia, que o senhor inclusive tem falado muito, nós pudemos, com metade dos recursos que gastaram no metrô de Ipanema Barra, transformar todos os trens da Supervia em metrô de superfície, com reforma de estações. Essa é uma obra transformadora, porque mobiliza a Zona Norte, a Zona Oeste e toda a Baixada Fluminense. Mas o senhor fez uma pergunta importante também sobre a questão das empresas de ônibus. Nesse estado, o governo do estado não tem controle sobre as empresas de ônibus. A FETransport faz o que quer. É completamente diferente da situação de São Paulo, porque tem subsídio, tem que haver controle. Então primeiro preciso nessa área de transporte que exista Estado, que faça o seu papel de regular e de fiscalizar. Ok, candidato, então, sua réplica. Pois é, eu acho que também tenho essa preocupação. É o único estado da federação que o bilhete único é emitido pela FETransport. As pessoas compram o seu bilhete, pagam 200, 300 reais, pagam adiantado, tem um giro financeiro e o Estado não tem controle sobre isso. No governo da presidenta Dilma nos preocupamos muito com a mobilidade, mas sempre com mobilidade com transporte de massa, com aqueles veículos, com os trens, com os metrôs, com os veículos leves sob trilho, que possam transportar o máximo de passageiros por hora. No Rio de Janeiro tem se dado prioridade ao ônibus, muitos deles correndo paralelamente à linha do trem, que é uma das mais longas do mundo. Isso causa muito engarrafamento, isso causa poluição e isso causa também prejuízo econômico, porque as pessoas chegam atrasadas ao emprego e muitas vezes também atrasadas de volta ao lar. Ok, então, 1 minuto para a sua tréplica. Senador Crivella, novamente eu quero dizer que quero ser o governador para olhar para todos. Isso eu aprendi com Lula. Se governa para todos quando se olha para os mais pobres, para os que mais precisam. E aqui no Rio tem uma velha política. Você sabe que o candidato Pezão começou na política estadual como braço direito do candidato Garotinho. Foi secretário de governo de Rosinha Garotinho. Depois vice do Sérgio Cabral. Roda, são os mesmos nomes de sempre. Sérgio Cabral, Pezão, Garotinho, César Maia. É preciso construir um novo caminho na política do Rio de Janeiro. Nós podemos ser essa opção. Eu quero fazer um novo pacto social do Rio, em cima de alguns pontos. Primeiro, governar para todos, não só para o Rio do cartão postal, mas para o Rio esquecido. Segundo, educação, CIEPs, escola de horário integral, valorizar o professor. Terceiro, democracia, escutar as pessoas. Ok, candidato Lindbergh Farias, o senhor que respondeu vai formular agora a pergunta numa ordem crescente para o candidato Tarcísio Mota. Tarcísio, eu quero ser o governador, coloque a educação como prioridade. Nós temos que cuidar da nossa juventude, preparar para o primeiro emprego.
Eu quero resgatar o projeto dos CIEPs do Brizola e da CIR, fazer os CIEPs do século XXI, uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, alta tecnologia, cultura, esportes, e valorizar o professor. Eu sei que você é da área da educação, queria saber dos seus projetos nessa área. 2 minutos para a sua resposta. Sabe, Lindbergh, eu acho que a questão da educação, a gente não precisa ficar inventando propostas mirabolantes. O que a gente precisa é dar condições para que os professores e os profissionais de educação realizem o seu trabalho. Eu li o seu programa, essa proposta dos CIEPs do século XXI. O horário integral, sem dúvida alguma, é um elemento importante, mas você corre o risco de cometer o mesmo erro que Brizola cometeu lá atrás, ao fazer o CIEP abandonar o resto da rede. Nós estamos diante de um caos na educação, de um governo do qual você participou, do qual seu partido participou, que fechou escolas, que colocou os jovens fora da escola. Por favor, nós plateia, temos hoje menos 300 mil alunos na rede estadual. Nós temos professores desvalorizados, numa educação sucateada. O que a gente precisa é trabalhar com a questão da autonomia pedagógica, acabando com essa lógica da meritocracia que começou lá atrás, no Nova Escola do Garotinho, e fazer a questão da autonomia pedagógica, dos projetos pedagógicos que são construídos pela própria escola, pela própria comunidade que se apropria da escola. Fazer da escola um polo de produção cultural na comunidade para que a escola faça sentido. Conseguir plano de carreira para todos os profissionais de educação, lembrando que escola é feita por professor, por merendeira, por inspetor, por secretário. Esse é o elemento. Nós temos servidores públicos que precisam ser valorizados, que realizam, que apesar dos pesares de todos os sucateamentos dos últimos 20 anos, realizam um bom trabalho lá nas suas salas de aula. E apesar disso, o que é importante que a gente perceba é que não precisa ficar fazendo em TV, nem CIEP do século XXI com alta tecnologia. Vamos armar as escolas que já existem, vamos recuperar os prédios que já existem, vamos valorizar os professores que já existem, e esta juventude que tem que estar no banco da escola e não no banco dos réus. É assim que a gente vai garantir direitos para todos. E aí, a mesmice está aqui ao meu lado. A mudança, você sabe onde é que está. Sua réplica. Olha, candidato Tarcísio, o senhor sabe que há muito tempo eu queria que o PT saísse desse governo. Fiz uma luta interna no meu partido para tirá-lo, porque por mais que o PMDB teve o apoio de Lula e da Dilma, eles governaram só para o Rio dos mais ricos. Esqueceram outra parte do Rio de Janeiro. E também o senhor sabe do que fizeram com os professores. Falta de diálogo, violência policial com professora em manifestação. Isso eu não admito. Você vai conversar com um professor lá de Nova Iguaçu. Nós tivemos uma relação de diálogo. Eu fiz o melhor plano de cargos e salários de Nova Iguaçu de todo o estado do Rio de Janeiro. A educação foi minha prioridade. Fiz o projeto Bairro Escola, fiz eleição direta para diretor de escola. Quando eu saí da prefeitura, infelizmente, o PMDB acabou com a eleição direta para diretor de escola. Agora o projeto dos CIEPs do século XXI é um grande projeto. Uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, que prepare a nossa juventude para o futuro. Nós temos 30% de jovens sem estudar e trabalhar no Rio de Janeiro. Ok, agora a sua tréplica. Lindbergh, eu fico muito feliz de que talvez você esteja anunciando aqui o rompimento com a prefeitura de Eduardo Paes, do qual vocês são vice. E Eduardo Paes bateu em professor, cortou ponto de professor, e vocês fazem parte da base daquele governo. Se é para romper, tem que romper com todo mundo e tem que romper programaticamente. Eu sou professor do Colégio Pedro II. A gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa ter proposta mirabolante, a gente precisa enriquecer o currículo, a gente precisa colocar aula de música, a gente precisa colocar aula de artes, a gente precisa colocar fazer a escola ter sentido. O horário integral é um caminho importante, mas não adianta nada a gente ficar apontando para o horário integral enquanto a rede continua sucateada. Eu quero, do projeto dos CIEPs, recuperar, por exemplo, a questão da animação cultural, para fazer da escola um polo de produção cultural que faça sentido para as comunidades, que aí sim, numa gestão democrática que garante eleição para diretor, mas que garante a participação da comunidade nos projetos políticos pedagógicos de cada escola desse estado do Rio de Janeiro. Por isso eu quero ser governador. Ok, então agora o candidato Antônio Garotinho, que iniciou o bloco fazendo pergunta, vai responder a pergunta do candidato Tarcísio Mota de acordo com as regras. O senhor tem 30 segundos. Garotinho, eu acho que muito me agrada que a gente está discutindo educação nesse primeiro bloco. E eu vou continuar no tema educação. Eu fui professor da rede estadual durante o seu governo. E o seu governo tinha uma proposta de educação que se chamava Nova Escola, que foi um tremendo, um estrondoso fracasso na educação pública. Você agora acredita que o eleitor que está lá em casa vai acreditar que você vai fazer diferente na educação?
Eu, antes de mais nada, de responder a pergunta do professor Tarcísio, queria lamentar que na minha pergunta, além de não dizer para onde foi o dinheiro da região serrana, o governador tenha lamentado e tenha brincado com o sentimento de 900 e tantas pessoas que perderam parentes, casas, perderam tudo. Lamentavelmente, não se brinca com o sentimento das pessoas. E aqui eu fiz uma pergunta, não obtive a resposta, e se brincou com o sentimento da população de Friburgo, de Petrópolis, Teresópolis, que está nos assistindo nesse momento. Olha, o meu governo terminou com 80% de aprovação. A prova disso, professor Tarcísio, é que a candidata que recebeu o meu apoio foi eleita no primeiro turno, com apoio inclusive do senador Marcelo Crivella. O programa Nova Escola, ele é um programa bem diferente dessa meritocracia. Ele era um programa de avaliação conjunta do desempenho da escola. A escola era avaliada e não é justo que uma escola onde o professor administra bem os recursos que foram descentralizados receba como gratificação, não estamos falando de salário, o salário deve ser igual para todos, de gratificação, o outro de uma escola que administra mal os recursos. Em qualquer atividade, você deve efetivamente prestigiar aqueles que trabalham com resultado. Então foi uma política de resultado, diferente dessa meritocracia fajuta que o seu Risolha está fazendo na educação. Isto sim, fechando escolas, acabando com escola de tempo integral e pior, tristemente, escola com menos de 20 alunos, sala de aula, ele manda fechar. Sua réplica, por favor. Garotinho, eu quero crer que nenhum professor que foi professor como eu na tua rede vai acreditar nessa tua resposta. O salário justo, aquele que você pagava, né? Eu acho que é importante que a gente perceba que o salário justo tem que ser igual para todos, mas tem que ser um salário que valorize os profissionais da educação. Essa é uma questão importante. Era meritocracia, sim, continuada no governo da sua esposa, você esqueceu de dizer, em que nenhum candidato, até mesmo seu pupilo Sérgio Cabral, defendeu nas eleições de 2010, porque era um tremendo e estrondoso fracasso. A escola, a tal nova escola que você prometia, não tinha, por exemplo, concurso público para ser realizado. Faltava professor. As escolas que tinham as maiores notas, que ganhavam as maiores gratificações, eram aquelas que tinham menos professor, porque assim vocês economizaram dinheiro. No final, vocês são todos iguais. Para a educação basta o mínimo, e para a educação basta a competição, e não a cooperação e a autonomia pedagógica, porque a educação tem que ser direito para todos, universal, laica, gratuita e radicalmente democrática. Sua tréplica. Eu lamento ter que dizer que o professor Tarcísio não conhece os números do Estado. Durante a minha gestão foram contratados por concurso público 78 mil funcionários públicos, dos quais 15 mil professores. Essa é a realidade. Pegue os dados do Estado e veja. Chegar aqui, fazer um discurso bonito, mas que não fala a verdade, não dá. Nós estamos tratando com seriedade. As pessoas que estão nos assistindo em casa, elas querem um administrador preparado, experiente, alguém que seja capaz de conduzir o Estado a uma crise financeira muito grave. O Tribunal de Contas disse que o Estado do Rio de Janeiro no último ano, 2013, 21% de tudo que ele pegou de empréstimo, ele pegou para pagar juro de outro empréstimo. Isso é a falência total. Agora os candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por um telespectador pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. Neste primeiro bloco, o candidato que começa respondendo vai ser sorteado. Nos blocos seguintes, segue a ordem das bancadas. Vamos então saber quem abre a rodada de respostas. O candidato que vai abrir será o candidato Antony Garotinho. Vamos então acompanhar a pergunta do Twitter, candidato. A pergunta é do Eric Henrique, um assunto polêmico, ele afirma. O que os candidatos têm a dizer sobre a desmilitarização da polícia militar? É um processo, né? Mas nós não estamos preparados ainda para isso.
A segurança pública, ela deve ser tratada em 3 níveis: no nível da prevenção, da modernização do aparelho policial e da repressão qualificada. No nível da prevenção, nós fizemos muita coisa. Foram 60 programas voltados para aqueles que são os alvos e as vítimas. Ao mesmo tempo que são os que mais matam, também são os que mais morrem. São os jovens entre 16 e 24 anos. Na área da modernização, nós fizemos delegacia legal, a sede do BOP. Investimos para que a polícia saísse do atraso em que vivia. E na época da nossa gestão, nós fizemos um curso efetivo de treinamento da polícia. Hoje em dia se forma um policial com 6 meses. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você seria operado por um médico formado em 6 meses? Por que entregar uma arma a um policial em 6 meses? Ok, candidato, então, seguindo a ordem do debate, agora é a vez do candidato Luiz Fernando Pezão responder a mesma pergunta. O senhor tem 1 minuto. Eu acho que nós não estamos preparados ainda para a desmilitarização da polícia. Nós temos que avançar muito, nós temos muitos territórios ainda conflagrados. O crime dominou durante 30 anos, ninguém teve a coragem de enfrentar o problema da segurança pública. Quando nós chegamos no estado, nem carro da polícia, os carros estavam sucateados, eram objeto até de filmes, né, populares. Os carros abandonados, a gente fez um grande investimento. O policial que ia dar aula era um policial que recebia como pena treinar. Hoje nós temos um banco de talentos onde a gente paga uma hora aula melhor do que a UFRJ para preparar esse policial. Nós vamos continuar a investir. Estamos abrindo agora concurso para mais 6.000 policiais no dia 31 de agosto e investir fortemente em segurança pública, levar a segurança a todos os locais, a todo o território desse estado. Ok. Então agora, seguindo a ordem, Lindbergh Farias, o senhor também tem 1 minuto. Olha, eu sou a favor, eu sou autor dessa PEC, esse debate está no Congresso Nacional. A polícia norte-americana é desmilitarizada, a inglesa também, a alemã também. Agora, independente de ser aprovada a PEC no Congresso, eu vou fazer uma reforma da polícia no Rio de Janeiro. Porque a nossa polícia está preparada apenas para o enfrentamento, para a guerra. Não está preparada para proteger o cidadão. É preciso respeitar o trabalhador, a nossa juventude negra nas comunidades. Eu quero entrar nesse debate, porque essa mudança é fundamental. E você pode fazer essa reforma da polícia envolvendo a própria polícia. Eu tenho dito também aqui, candidato Pezão, que nós vamos manter o projeto das UPPs. Agora, o PP só com a ocupação policial não resolve. Tem que ter escola de horário integral, ensino técnico profissionalizante. Nós temos que preparar os nossos jovens para a vida e para o primeiro emprego. Então, eu quero mudar um pouco a política de segurança. É preciso fazer a reforma da polícia e fazer políticas públicas para a juventude. Ok. Candidato Tarcísio Mota, agora é a sua vez de responder a pergunta do Twitter. Nós do PSOL somos completamente a favor do processo da desmilitarização das polícias. Esse é um elemento fundamental, trazido inclusive pelas manifestações de junho, que trouxeram esta pauta para toda a sociedade brasileira fazendo a discussão. E é claro que se a desmilitarização é um assunto nacional, o governador pode tomar medidas desmilitarizantes no processo de formação da própria polícia. Eu queria lembrar aqui o caso do soldado Paulo Aparecido, morto sob tortura. Ele estava sendo treinado e foi morto sob tortura num calor de 40 graus. O policial que é treinado sob tortura, depois na sociedade vai fazer o quê? A gente precisa mudar radicalmente o processo de formação. A gente precisa garantir uma ouvidoria e uma corregedoria externas e independentes da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E a gente precisa valorizar o servidor, que precisa ter salário digno e condições de trabalho para fazer a sua função na sociedade. Só assim não teremos mais situações como Amarildo, Cláudia, DG, os mortos em Imbariê ou em Acari. Segurança deve servir para garantir o direito das pessoas. O candidato Marcelo Crivella fecha então esse bloco respondendo a mesma questão do Twitter. Eu acho que não há nenhum homem público com o mínimo de senso de realidade que não esteja preocupado ao ponto que chegamos na violência do nosso Estado. Não acredito que nós vamos desprestigiando a polícia ou colocando em xeque a sua atuação de maneira generalizada, melhorar isso. É preciso cuidar muito da seleção, do treinamento, sobretudo uma corregedoria que corrija os erros que são cometidos. Mas é com essa polícia que nós precisamos proteger o cidadão.
eu creio também que esse cidadão precisa se aproximar dessa política, dessa polícia. Ela precisa ser humanizada. As pessoas precisam ter uma visão correta de que a maioria das pessoas da comunidade são pessoas de bem, que não querem viver ali sobre regras impostas, que não querem viver ali sob o comando de traficantes, que não apenas querem vender cocaína, que é uma coisa hedionda, mas querem mandar na vida das pessoas. Isso não pode ser permitido e a polícia precisa agir. Ok, candidato, veja quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band. Clima Rio, sempre o melhor clima. Emergências e urgências médicas, 24 horas. Vida UTI. Mundial, o menor preço total. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. No segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas de telespectadores enviadas pelo WhatsApp para a redação da Band Rio. Vamos às regras. Para cada pergunta haverá 2 sorteios. No primeiro será definido o candidato que responderá a pergunta. No segundo, a pergunta que será feita. Cada candidato terá 2 minutos para responder. Após uma rodada, os candidatos responderão à pergunta do Twitter, selecionada pela produção do debate. Será uma mesma pergunta para todos. Para participar, basta o público mandar uma pergunta no Twitter com a hashtag DebateBandRio. Vamos saber agora quem abre a rodada de respostas das perguntas enviadas pelo WhatsApp. E o candidato que será sorteado é o candidato Marcelo Crivella. Candidato, o senhor vai responder então agora a pergunta de Ricardo Beraldo. Vamos acompanhar então a pergunta? Eu sou morador de São Gonçalo e gostaria de fazer a pergunta para os candidatos em relação à parte de segurança pública em nosso município. Fatores como apenas um batalhão de polícia militar nesse município, que é gigantesco, tem propiciado assim a ação dos criminosos, e eu gostaria de saber quais são as propostas dos candidatos em relação à parte de segurança pública para esse município que possui um contingente populacional muito grande. O senhor tem 2 minutos para responder. Ricardo, a questão da segurança pública no nosso estado chegou a um ponto de completo descalabro, sobretudo na questão de contingentes. Todos nós concordamos aqui que é preciso aumentar os contingentes. Já era preciso aumentar os contingentes bem lá atrás, porque demora para você treinar bem um soldado. É muito importante selecionar bem esse homem, treinar esse homem e, como eu disse, manter uma corregedoria para punir aqueles que não praticarem o seu dever. Agora, nesse momento em que estamos, nós vamos contar com as Forças Armadas. Agora mesmo eles nos ajudaram na maré por ocasião da Copa do Mundo. Esses soldados vão para a reserva. Eles poderão ser aproveitados num concurso do Estado para servirem temporariamente. Eles já participaram das ações, já estiveram ali. Eles foram treinados para manter a lei e a ordem, de tal maneira que tem experiência. Nós podemos também fazer um batalhão de motociclistas. Essa é uma ideia que eu recebi do meu vice, que foi até bem pouco tempo o general que comandava a 1ª Divisão de Exército aqui no Rio de Janeiro. E ele foi também o general encarregado pela segurança da visita do Papa Francisco quando veio ao Brasil. É um homem que tem ampla experiência nesse setor. Ele acha, e eu acho isso muito importante, que ele tem experiência nisso, porque com um batalhão de motociclistas nós podemos estar em muitos locais ao mesmo tempo. É claro que isso é para o policiamento ostensivo. Em São Gonçalo, nós precisamos, como você mesmo disse, vigiar todo o município.
município, como do estado inteiro. Precisamos aumentar o efetivo. Não podemos retroceder na questão da UPP. Isso é uma coisa que eu diria que é uma contingência do nosso processo de progresso social no nosso estado. Ok, candidato, vamos então sortear o segundo candidato que vai responder agora nessa rodada. Candidato Lindbergh Farias. Isso. Candidato, o senhor vai responder a pergunta. Alessio Cabral. Vamos acompanhar a pergunta do Alessio? Eu gostaria de saber se há proposta para melhorar o serviço de transporte pela Baía de Guanabara. São milhares de moradores da Ilha do Governador, da Ilha de Paquetá, de Niterói, reclamando de barcas velhas, barcas sujas e barcas que se arrastam pela Baía de Guanabara a 12 km por hora. Enfim, eu gostaria de saber se há uma esperança, se vai haver alguma melhoria para as pessoas que utilizam o transporte das barcas e ainda, se vai ter uma integração de municípios banhados pela Baía de Guanabara com a capital do estado. Olha, se eu tenho uma crítica construtiva a fazer ao governo do estado, dizer que, na minha avaliação, essa foi a pior área desse governo, porque ficou completamente refém dos interesses das grandes empresas. O que acontece? É a mesma concessionária, a da Ponte Rio-Niterói, e é que faz o serviço das barcas para o Rio de Janeiro. Porque ninguém consegue me explicar por que não tem barca para São Gonçalo. Isso podia ter sido feito. Novamente são os dois rios. Eu queria aproveitar, quando eu falei que quero derrubar o muro que separa o rio do cartão postal, o rio das regiões mais ricas, e esse outro rio esquecido, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada, de Niterói e São Gonçalo do interior do estado, falar também de segurança pública. Porque teve uma pergunta agora para o senador Marcelo Crivella importante, que mostra muito esses dois rios. Nós temos, por exemplo, aqui da Zona Sul do Rio, juntando todos os bairros, um policial por 180 habitantes. É uma boa proporção. Agora, sabe quanto é em São Gonçalo? 1 por 1.500. Sabe quanto é em Belfor Roxo? 1 por 1.600. Em Campo Grande, 1 por 1.500. Eu pergunto, isso é justo? Cada cidadão é um cidadão, independente de onde ele more, da classe social que ele tenha. Aí acaba acontecendo o que está acontecendo. Migração da violência para essas regiões. É preciso manter as UPPs. Só que o atual governo olhou só para as UPPs e esqueceu o policiamento nos bairros, policiamento nas cidades. E a migração, senador Crivella, é uma realidade. Quem anda na Baixada, quem anda na Zona Norte, no interior do estado e em São Gonçalo sabe do que eu estou falando. Ok, candidato, vamos para mais um sorteio e agora o terceiro candidato a responder nessa rodada. O candidato Tarcísio Mota. Candidato, o senhor vai responder agora a pergunta de Luiz Henrique Barroso. Vamos acompanhar a pergunta do Luiz Henrique. Minha pergunta é sobre mobilidade. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são as suas propostas para resolver o problema de superlotação na linha 1A do metrô e das diversas paradas devido ao famoso tráfego à frente. Sua resposta em 2 minutos. Excelente pergunta, né? A questão é de que o atual governo, o governo Sérgio Cabral Pezão, fez uma gambiarra na linha 1. Criou um desvio para fazer com que o metrô, que já era um metrô sem trabalhar em rede, virasse um metrô tripa. E continua fazendo isso ao tentar colocar o metrô até o Jardim Oceânico, sem inclusive ter ousadia de fazer com que ele chegue a toda a Barra. A lógica é terminar a linha 2 original, fazendo a ligação entre o Estácio, Largo da Carioca e a Praça 15. Terminar a linha 1 original, que seja circular, fazendo a ligação Gávea-Uruguai. E a partir desta linha circular, fazer o metrô se funcionar em rede. Isso significa, por exemplo, fazer com que a linha 3 seja feita também na sua integridade, que faça a ligação até a Praça 15, garantindo assim desafogar a questão da mobilidade e pensando
pensando o transporte como um transporte de massas e não como um transporte rodoviário. É claro que isso só vai poder ser feito se nós abrirmos a caixa preta dos transportes no estado do Rio de Janeiro. E não vai dar para fazer isso quem é financiado pelas empreiteiras que controlam esses transportes. Portanto, é fundamental que você, eleitor, preocupado com a questão da mobilidade desse nosso estado do Rio de Janeiro, cada vez mais caro, poluído e engarrafado, saiba quem financia a campanha de cada candidato. Porque quem paga a orquestra escolhe a música. E aí, candidato que é financiado pelas empreiteiras que controlam hoje o transporte da região metropolitana, depois não vai ter coragem de poder ferir os interesses deles, porque quem diz que está governando para todo mundo está mentindo para alguém. E é preciso que o Estado garanta direitos a todos. E transporte é direito. Ok, mais um sorteio então para o quarto candidato a responder a pergunta formulada pelo WhatsApp. Candidato Antônio Garotinho. Candidato, o senhor vai responder agora a pergunta que foi feita pelo Fernando Stuart. Vamos acompanhar a pergunta do Fernando? Vejo muitas discussões sobre a necessidade da existência ou não de algumas secretarias e cargos comissionados, sobre a prioridade ou não de mais funcionários públicos concursados, capacitados e valorizados, e como todas estas questões afetam os serviços públicos. Quais as medidas que o candidato pretende tomar no sentido de tornar os serviços públicos mais eficientes e, principalmente, continuados? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que este governo está praticando o maior processo de terceirização e de privatização do Estado de todos os tempos. Os hospitais, por exemplo, outro dia eu fui visitar o Hospital Getúlio Vargas. Foi abraçado, apoiado pelos candidatos. Os funcionários que estavam ali, os únicos que eram concursados, eram do concurso que eu fiz. Nunca mais teve concurso. Os demais são de empresas terceirizadas. Então eu quero dizer que eu vou pôr fim a essa privatização, principalmente daqueles setores que eu considero que são essenciais: a saúde, a educação e a segurança pública. Você falou que se comprou viatura aqui. Mentira! Todo mundo sabe que hoje o maior negócio do Estado, inclusive está sendo respondido o processo, é o contrato da Júlio Simões dos carros da segurança pública superfaturados, que todo mundo no Rio de Janeiro sabe quem é que está recebendo a comissão. Então essa vergonha precisa acabar aqui no Rio de Janeiro, né? Nós queremos voltar a fazer um governo como nós fizemos. Entramos, acabamos com a privatização dos hospitais, os funcionários da saúde estão aí para ver, acabamos com a privatização na educação que estava em andamento e colocamos o Estado de novo no ritmo de desenvolvimento. Eu lembro, nenhum período o Estado cresceu tanto quanto na minha gestão. E o povo não é burro. O povo se lembra do cheque cidadão, o povo se lembra da reabertura dos estaleiros, o povo se lembra da Companhia Siderúrgica do Atlântico, o povo se lembra da Universidade da Zona Oeste, o povo se lembra do café da manhã na estação de trem, o povo se lembra de inúmeras obras que foram feitas em seu benefício. Agora tem gente aqui fazendo discurso. Discurso é uma coisa, a realidade é outra. Seu tempo, candidato. Então agora o candidato que vai responder será uma ordem. Luiz Fernando Pezão. Candidato, a pergunta que responde para o senhor é do Paulo Henrique Pereira. Vamos acompanhar então a pergunta do Paulo Henrique. Sendo eleito governador do Estado, o senhor sancionará a lei que pune os estabelecimentos comerciais que cometem discriminação contra o público LGBT? E outro, os núcleos de investigação especializados da Polícia Civil por crimes por discriminação de identidade, de gênero e orientação sexual serão mantidos, ampliados ou serão extintos? Eu tive dificuldade. Eu repito para o senhor, a pergunta é do Paulo Henrique Pereira. Ele disse que é morador de Copacabana. Tem duas perguntas complementares aos candidatos ao governo do Estado do Rio. Sendo eleito governador do Estado, o senhor sancionará a lei que pune os estabelecimentos que cometerem discriminação contra o público LGBT? E outra, os núcleos de investigação especializados da polícia por crime de discriminação por identidade, de gênero e por orientação sexual serão mantidos, ampliados ou
ou serão extintos? Eu sou contra toda discriminação. Nosso governo foi um governo que avançou muito em todos os direitos sociais. Aqui nós tivemos um projeto que foi aprovado e defendido pelo ministro Luiz Barroso no Superior Tribunal Federal e que ganhou por unanimidade, né, os votos de todos os ministros, garantindo os direitos, né, civis. E eu sou totalmente contra qualquer discriminação. Eu sou uma pessoa que, dentro dos 7 anos e meio do nosso governo, acompanhei, junto com o governador Sérgio Cabral, os avanços que fizemos em todas as garantias de direitos e vou mantê-los e firmemente defendê-los, todas essas conquistas. Ok, candidato, agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Luiz Fernando Pezão, obedecendo a ordem crescente da bancada, abre a série de respostas deste bloco. Vamos então à pergunta selecionada pela direção do debate. A pergunta do Twitter vem de Aline Martins. Qual o plano dos candidatos para o transporte complementar? Erradicar ou apoiar? O senhor tem 1 minuto. Nós legalizamos as vans, colocamos no bilhete único intermunicipal, que é o único... Por favor, a plateia não pode se manifestar, já foi avisado. Que é o único bilhete único intermunicipal no país, a maior transferência hoje que se faz para o bolso do trabalhador direto, não tem intermediário, foi com bilhete único intermunicipal. As vans têm que ser alimentadoras de todos os investimentos que fizemos no transporte. Nunca se investiu tanto em trens. Quando nós chegamos tinham 10 trens com ar-condicionado, hoje tem 130, vamos chegar em dezembro com 150 e no ano que vem com toda a frota renovada. Compramos 9 barcas, lancei o edital agora para mais 4 barcas para a Ilha e para Paquetá, e vamos investir no metrô para Barra e para Niterói e São Gonçalo, junto com a presidenta Dilma, pela primeira vez financiando o metrô com orçamento geral da União. Ok, lembrando que é a mesma pergunta para todos os candidatos, agora na ordem crescente, então, o candidato Lidberg Farias. O candidato Pezão não fala da Baixada. Eu vou fazer o metrô para a Baixada Fluminense, que está na Pavuna e pode ser estendido para São João do Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Em relação ao transporte alternativo, eu fui prefeito em Nova Iguaçu e eu legalizei o transporte alternativo lá em Nova Iguaçu. Os empresários de ônibus se movimentaram contra, mas eu legalizei. Converse com qualquer trabalhador do transporte alternativo em Nova Iguaçu. Vou fazer o mesmo no governo do estado, porque uma coisa eu aprendi com Lula, que a gente muda a vida de todo mundo quando faz pelo trabalhador, quando faz pelos que mais precisam. E a gente tem que respeitar esse trabalhador, um pai de família, que por pressão das empresas de ônibus está sendo massacrado pelo governo do estado. Esse é o meu compromisso com vocês. Fiz em Nova Iguaçu e vou fazer no governo do estado. Candidato Tarcísio Mota respondendo a mesma pergunta do Twitter. Então, nós vamos legalizar o transporte complementar. Como o nome diz, ele deve ser complementar a um sistema de transportes que é todo integrado. Ele deve alimentar o transporte de massas. E é preciso ter a tranquilidade para legalizar isso a partir de um processo transparente, com participação social, de forma democrática e de forma das licitações, inclusive individuais, como forma de combater um dos braços das milícias no estado do Rio de Janeiro, que é um elemento fundamental para garantir aquele trabalhador da van, para garantir ao trabalhador que precisa de transporte e precisa chegar até o espaço do transporte de massas, que é aquele que resolve o problema da mobilidade. Então a questão aqui é trabalhar a questão do transporte em rede, pensar o que é complementar e o que é central e dar transparência aos atos da administração pública. Esse é o centro da nossa política. Ok, então a vez do candidato Marcelo Crivella. Eu acho que nesse momento nenhum dos candidatos aqui tem a experiência que eu tive. Eu passei por uma universidade privada e vim de família pobre, de tal maneira que para pagar meus estudos eu tive que dirigir um táxi. Eu rodava 300 km por dia e eu sei o quanto é duro a gente trabalhar no trânsito do Rio de Janeiro. Eu quero dizer a você que hoje
como eu fui no passado, é motorista ou dirige uma van, que o governo do Crivella vai entender o seu problema. Eu sei da sua luta e sei da sua importância. Eu sei que esse transporte complementar não pode ser exercido pelas grandes empresas de ônibus que querem tomar o espaço de vocês e que têm uma influência expressiva na classe política, eu diria um lobby mesmo, do nosso Estado. Mas isso vai acabar. Vai acabar porque eu já tive na sua pele. E eu sei o quanto você precisa disso e sei também o quanto você é importante para o nosso povo. Candidato Antônio Garotinho, o senhor fecha então esse bloco respondendo a mesma pergunta. Olha, o governo Cabral Pezão cassou 1000 concessões ao transporte alternativo dadas por mim e mais 500 dadas pela ordem. Eles caçaram. Ele está aqui nesta noite mentindo, mais uma vez, como fez no caso da região serrana. Então eu quero deixar bem claro que eu, com muito orgulho, com muita alegria, eu tenho guardado comigo, entre os títulos, o de padrinho do transporte alternativo. Eu tenho a alegria de ser o padrinho do transporte alternativo. E comigo o transporte alternativo vai poder trabalhar. Não vai ficar nessa historinha desse Detro covarde associado à SMTU, acharcando, tomando dinheiro, prendendo, botando multas extorsivas. Hoje, o governo do Estado do Rio é comandado na Secretaria de Transportes pelos empresários de ônibus. Até porque o secretário de Transportes, seu Júlio Lopes, é professor de escola particular, não entende nada, eu ignorante do assunto. Seu tempo então quem faz as planilhas, por favor, seu tempo. São os empresários. Ok, veja quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate agora no Twitter. Quais são os assuntos mais comentados? Confira agora. Nós voltamos já. Eleições 2014. É na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. Também está sendo transmitido para todo o estado, através da TV Band Barra Mansa. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas formuladas por jornalistas do grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos às regras. Para cada pergunta haverá 2 sorteios. No primeiro será definido o candidato que responderá a pergunta. No segundo, a pergunta que será feita. Respondida a pergunta, o candidato localizado na bancada seguinte, em ordem crescente, poderá comentar a resposta. Cada candidato terá 2 minutos para responder. O comentário não pode ultrapassar 1 minuto. Após uma rodada, os candidatos responderão à pergunta do Twitter selecionada pela produção do debate. Será uma mesma pergunta para todos os candidatos. Para participar, basta mandar uma pergunta no Twitter com a hashtag DebateBandRio. Vamos saber agora quem começa respondendo às perguntas de jornalistas do grupo Bandeirantes de Comunicação. E o primeiro candidato, sorteado agora neste bloco, é o candidato Luiz Fernando Pezão. Candidato, o senhor vai começar então respondendo a pergunta de Guto Abranches, da TV Band Rio. Vamos acompanhar a pergunta do Guto. Os prognósticos para o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, ou mais imediatamente para 2015, primeiro ano dos novos governos, não são dos mais otimistas. Em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro é um dos poucos na federação que tem um recurso a ser explorado nos próximos anos, cuja tendência é só de crescimento, que é o petróleo. Eu gostaria de perguntar ao candidato como é que o senhor vai atuar na prática para continuar induzindo o crescimento da economia do estado via petróleo e recursos naturais, mesmo que o crescimento do país como um todo não seja dos melhores. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para responder e o candidato Lindbergh Farias vai fazer o comentário em 1 minuto. Nós trouxemos 326 mil empresas nesses 7 anos e meio de governo. Temos a menor taxa de desemprego hoje no país, o que é pleno emprego em qualquer lugar no mundo, 3,2. Vamos continuar a investir forte na atração de investimentos para o interior do estado. Vamos nos solidificar como o segundo polo siderúrgico do país. Como tenho certeza que agora
Nos próximos dias vamos anunciar um grande investimento para a área do norte e no noroeste do estado e vamos continuar a criar esse ambiente propício para a área petrolífera, para a área de estaleiros. O estado hoje vive pleno emprego e uma conquista extraordinária que tivemos. Dos 21 centros de pesquisas que estão se instalando nesse país, 18 estão se instalando aqui no nosso estado, trazendo de novo a inteligência, a massa cinzenta para dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, como agora ontem o da L'Oréal e o da Nissan e o da Embev que vieram e escolheram os estados. São mais de 500 milhões de investimentos. Essa atração, temos que preparar fortemente os nossos jovens, fazer os investimentos que estamos fazendo no Centro de Vocação Tecnológica, quadruplicando o número de engenheiros com a UERJ agora, como estamos fazendo no campus de Resende, investindo com um prédio definitivo para a Universidade da Zona Oeste, interiorizando a UERJ, como a gente está fazendo no nosso governo, como fizemos agora na região de Friburgo, levando outros cursos para aquelas regiões da área de petróleo, na área de têxteis. Fazer com que a nossa população se prepare cada vez mais para desfrutar desses empregos que estão sendo gerados. O candidato Lindbergh Farias tem 1 minuto para comentar essa resposta. Olha, nós não podemos ficar dependendo apenas da indústria do petróleo, isso é um bem infinito. A gente tem que diversificar nossas atividades industriais, tem que apostar em desenvolvimento sustentável, sociedade do conhecimento. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de doutores no país. Investir na indústria criativa, indústria da cultura, do entretenimento. Mas temos que ter uma estratégia de formação profissional, criar empregos na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste. Tem mais uma coisa, eu acho que nós estamos aproveitando muito mal os recursos dos royalties do petróleo. Nós podíamos investir mais em educação, tanto o governo do estado como a prefeitura de Campos, que é um município importante, que recebe mais de R$1 bilhão de royalties por ano. E sabe em que lugar está Campos, no IDEB, a nota da educação? O último lugar. É o último dos 92 municípios. Então o estado do Rio de Janeiro e os nossos municípios têm que aplicar os recursos dos royalties em educação. Vamos então para mais um sorteio. O próximo candidato que vai responder a pergunta dos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Tarcísio Mota foi o candidato sorteado. Candidato, vamos então ver quem vai fazer a pergunta para o senhor. Ariane Carvalho, da MPB-FM. Vamos acompanhar então a pergunta da Ariane. O que o seu plano de governo prevê para a área da cultura que ajude na construção da educação dos nossos jovens? O senhor responde e o candidato Marcelo Crivella comenta. Nós precisamos romper com a lógica de que a cultura é apenas a cultura do espetáculo. Precisamos territorializar o orçamento da cultura, dando condições para que a cultura local, aquela cultura produzida nas comunidades, aquela cultura que tem a memória das próprias comunidades e das periferias do nosso estado do Rio de Janeiro, possa florescer. Então esse é um primeiro elemento, territorializar o orçamento, democratizar a possibilidade dos editais de cultura serem disputados por todos. Está na hora inclusive de gerar empregos a partir da questão da cultura. É um absurdo que nós tenhamos um modelo de desenvolvimento que dá milhões de incentivo, né, às grandes indústrias e não consegue dar um incentivo fiscal à indústria do cinema, à indústria cultural, ao produtor cultural local. E a pergunta ainda é muito pertinente porque ela liga educação e cultura. Nós queremos produzir cultura a partir da escola, recuperando o sentido do animador cultural, fazendo de cada escola um polo de produção cultural. Com isso, a gente pode territorializar também os equipamentos culturais por todo o estado do Rio de Janeiro. Valorizar a memória local, valorizar a história e a cultura das comunidades originárias. Eu tenho muito orgulho de que meu vice é um quilombola, portanto que carrega a cultura negra, a cultura de origem africana e que vai trazer para o nosso governo a possibilidade de que a gente faça da cultura também um direito, um espaço onde as pessoas se socializem e encontrem felicidade ao participar e ao ter e ao produzir cultura. Esse é o elemento. Chega da cultura apenas dos grandes espetáculos e dos grandes equipamentos. É preciso democratizar a cultura e garantir cultura para todos.
Então, comentário do candidato Marcelo Crivella. Tarcísio tem razão. A gente não tem grandes recursos para a cultura, mas é preciso trabalhar com duas coisas importantes. Primeiro é gastar os melhores projetos para os que mais precisam dessa cultura, os que têm menos acesso. E eu tenho uma experiência disso. Na comunidade do Morro da Providência, eu iniciei um projeto chamado Som Mais Eu. E hoje são 309 alunos que aprendem a ler partitura e a tocar instrumentos. É uma orquestra extraordinária. A vocação cultural do nosso povo, a índole da nossa gente, é exatamente isso, é criativa. E, exatamente pela miscigenação que nós temos. E, infelizmente, por falta de oportunidades, acaba muita dessa cultura se perdendo. E isso é uma perda inestimável para o nosso processo civilizatório. Então, o terceiro candidato a responder essa pergunta, essa rodada de perguntas, você. Candidato Antônio Garotinho. Candidato, vamos então ver quem vai formular essa pergunta para o senhor. Jorge Eduardo, da rádio Bradesco Esportes. Vamos acompanhar a pergunta do Jorge Eduardo. Desde 1994, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos entre verbas públicas e privadas na despoluição da Baía de Guanabara e até agora apenas 50% está saneada. Para que haja 80% em 2016, o governo do estado informa que 2 bilhões e 200 milhões serão investidos. A pergunta é: qual é o plano do futuro governo do estado para a despoluição completa da Baía de Guanabara e para a melhora das condições de tráfego de embarcações no local para a população do entorno? Olha, antes de responder a pergunta, eu gostaria de registrar aqui a profunda falta de memória do candidato Lindenberg, que já fez essa pergunta num outro debate, e ele insiste com a mentira, né? Ele sabe que o município de Campos cresceu 12% em relação ao IDEB, mas estava tão ruim no governo anterior, cujo vice era do PT, do partido dele, estava tão ruim que mesmo crescendo 12%, ainda continua baixo. Agora eu desafio que ele visite uma escola feita pela prefeita Rosinha, que está aqui assistindo o debate, escola modelo, e que ele tenha construído como prefeito uma escola no nível que ela construiu já mais de 20 no município. Por isso ela hoje é prefeita com o maior índice de aprovação em todo o estado. Respondendo sobre a despoluição da Baía de Guanabara. É um programa que começou no governo Leonel Brizola com o PDVG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, com financiamento internacional. Nós fizemos alguns esforços grandes, estações de tratamento, como a Estação Alegria, como outras estações. Mas o centro dessa questão é tratar não só o esgoto, como nós, por exemplo, só com as estações que fizemos, tiramos o equivalente a um Maracanã de esgoto que era jogado por dia dentro da Baía de Guanabara. Mas tratar, assim, os rios que desaguam na Baía de Guanabara. São vários rios. Então, além do esgoto, nós precisamos tratar os rios. Agora fica uma confusão. O governador diz que vai demorar 2 anos, o secretário dele diz que vai demorar 20 anos. Eu não sei, ele precisa se entender quantos anos vai durar. Eu sei que se estiver sob a minha responsabilidade, eu vou cumprir o meu papel, como já cumpri uma vez. Agora o comentário do candidato Luiz Fernando Pezão. Nós pegamos diversas estações que não funcionavam, nenhuma tinha sido terminada, triplicamos o tratamento de esgoto da Baía de Guanabara, fechamos o aterro de Gramacho, que melhorou já muito a balneabilidade da Bahia. Está aí o depoimento dos iatistas que vieram para o teste. E vamos agora, mais 90 dias, inaugurar em São Gonçalo a maior estação de tratamento, que demos continuidade, fizemos um grande investimento. Estamos colocando em licitação recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 1 bilhão e 200 milhões de reais em São Gonçalo, em estações
dentro da Baixada Fluminense para continuarmos a fazer a despoluição da Baía de Guanabara. E vamos continuar a procurar fontes de recursos para investir dentro do tratamento da Baía de Guanabara, que é o cartão postal, e nós vamos deixá-la muito melhor em 2016, com cerca de 80% do esgoto tratado. Vamos para mais um candidato respondendo. A vez agora é do candidato Marcelo Crivella. Candidato, quem vai fazer a pergunta para o senhor? Será Ana Lúcia Vale, do jornal Metro. Vamos acompanhar então a pergunta da Ana Lúcia. Algumas comunidades pacificadas estão vendo o retorno do poderio dos traficantes. O que o senhor pretende fazer para combater o tráfico nessas áreas e evitar a migração desses bandidos para áreas ainda sem o PP? Bom, a migração é preciso aumentar o contingente. É preciso mostrar a essa população do crime que não vale a pena cometer crime no Rio de Janeiro. É preciso aumentar esse efetivo e nós já discutimos aqui algumas hipóteses para fazer isso e, claro, fazer mais concursos, melhorar o treinamento, seleção, a parte também de corregedoria, citei aqui no passado. Agora é muito importante que a comunidade esteja do nosso lado, que a população esteja do nosso lado. Hoje, no Rio de Janeiro, há uma certa divisão, uma certa hesitação. As pessoas não sabem se a UPP é boa ou não, exatamente por causa dessa migração para outros locais. A culpa não é da UPP, a culpa é de governos anteriores que não previram que nós precisávamos de um efetivo maior. Agora, eu tenho uma ideia que defendo há muitos anos no Congresso, que é a Zona Franca Social. É usar o poder de compra do Estado e também de tirar impostos para gerar nas comunidades negócios, boas empresas, médias empresas, pequenas empresas, economia solidária. Por exemplo, encomendar as roupas de cama de hospital, os uniformes dos presidiários, consertar os móveis das escolas em pequenas fábricas nas comunidades pacificadas. A gente gera emprego aonde as pessoas moram. As pessoas vão ter acesso a uma renda e vão trabalhar perto dos seus filhos, vão cuidar deles, para que eles não sejam amanhã levados nas armadilhas da vida para o narcotráfico, quando a mãe é obrigada a sair da comunidade para ir prestar serviços no comércio ou nos serviços longe de casa. Então a Zona Franca Social é importantíssima para a gente gerar emprego nas comunidades pacificadas, fazer com que elas tenham ali uma lucratividade, uma atividade econômica boa e nunca mais o tráfico volte para essas comunidades pacificadas. Ok, candidato, então seguindo a ordem crescente, o candidato Antônio Garotinho comenta. Quero deixar bem claro para você que está nos assistindo que eu nunca afirmei que ia acabar com o PP. Isso foi uma história inventada pela máquina de propaganda do governo. O que eu disse e reafirmo é que só o PP não resolve. Tem que ter policiamento ostensivo, tem que ter polícia técnica, tem que prender os criminosos. E eu vou fazer o Batalhão de Defesa Social. Assim como eu modernizei as delegacias, diziam, não era possível fazer delegacia legal. Eu fiz. Eu agora vou fazer o Batalhão de Defesa Social. É o batalhão que vai ter, além da polícia, defensor público, assistente social, vai ter curso de pré-vestibular social e todos os serviços para fazer a polícia de proximidade, que é o que eles tentaram fazer com o PP e que infelizmente não funcionou. Eu não vou acabar com o PP, eu vou aprimorar, até porque quem teve a primeira iniciativa de fazer essa experiência no Rio de Janeiro fui eu, no GPAI, Grupo de Policiamento em Áreas Especiais, e que funcionou muito bem. O autor está aqui, Coronel Jorge da Silva. Candidato, seu tempo. Agora, mais um candidato que vai ser sorteado, Lindbergh Farias. Candidato, o senhor vai responder, então, a pergunta restante deste bloco, fechando essa rodada de perguntas. Mariana Procópio, da rádio Band News Fluminense FM. A pergunta, então, da Mariana. Vamos acompanhar. 45% das vagas da UERJ são reservadas a estudantes de baixa renda, da rede pública, negros ou índios. O problema é que o sistema de controle é muito falho. Basta que o estudante se declare negro ou índio e que ele apresente um único comprovante de renda. Hoje, o Ministério Público investiga 60 casos de fraudes. A minha pergunta é, primeiro, qual a opinião do candidato sobre a política de cotas e, se eleito, se pretende estabelecer uma política de controle maior do que a que existe atualmente?
Olha, primeiro, antes de responder a pergunta, só que iria me dirigir ao candidato Garotinho, dizendo que ele e sua esposa governaram Campos por vários mandatos. Campos recebe mais de 1 bilhão de royalties por ano. São 92 municípios no estado do Rio. E Campos, candidato, está em último lugar. São mais de 1.600 municípios na região sudeste. Sabe que lugar está Campos? Em último lugar. Eu me envergonharia desses números. É com educação, candidato Garotinho, que a gente prepara o futuro dessa nossa juventude. Agora, quanto à pergunta, dizer que eu sou muito favorável à política de cotas. Eu defendi, votei no Senado Federal agora, foi iniciativa do nosso presidente Lula, e isso está abrindo caminho para uma juventude filha e trabalhadora que estava fora das universidades. Eu tive um grande orgulho quando fui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de medicina, porque o curso de medicina era um curso muito elitizado. E agora, depois da política de cotas, eu fui lá e tinha numa primeira turma 30 jovens negros. Daqui a 7, 8 anos, nós vamos ter médicos negros, engenheiros negros nesse país. Agora, é preciso controlar melhor. Agora eu quero mais do que isso, eu quero estimular mais. Eu já disse, já anunciei, que como governador, eu vou apresentar um projeto de passe livre intermunicipal. Porque tem muito estudante cotista, pronista, que mora na Baixada, que mora em São Gonçalo, que tem dificuldade de se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro, porque o preço da passagem é caro. Isso no interior também atinge muito estudante. Você veja, no Sul Fluminense, tem muita gente que é de Barra Mansa, estuda em Volta Redonda, estuda em Resende. Então eu vou, para reforçar esse projeto, trazer também passe livre intermunicipal para todos os estudantes, inclusive estudantes universitários. Candidato Tarcísio Mota, seu comentário. Eu quero afirmar que eu sou também completamente a favor da política de cotas. Seja a política de cotas que tem a corte racial, seja a política de cotas que tem, na verdade, o corte econômico da questão das escolas públicas e da renda. É preciso que se diga que o aluno cotista muitas vezes tem melhor desempenho, inclusive na universidade. E o que a gente precisa é fazer política de assistência estudantil e política de permanência, para garantir que aquele aluno que entre tenha condições de concluir o seu ensino superior, né, completamente com tranquilidade. Esse é o grande desafio para que a gente possa fazer. Isso significa também melhorar 2 pontos. Melhorar a própria universidade pública estadual, a UERJ, a UESO e a UENF, garantindo os 6% que a Constituição manda, mas os governos não cumprem, e melhorar também a educação básica, porque a política de cotas é uma política acertada, mas ela deve ser uma política temporária, porque a gente precisa garantir o ensino básico para todos, de qualidade para todos, para que o acesso seja a todos. Universalizar a educação é o caminho. Investir em educação é a forma para a gente chegar a isso. Ok, candidatos, então agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Lindbergh Faria abre a série de respostas deste bloco. Vamos então à pergunta selecionada pela direção do debate. A pergunta vem do Pedro. O que os candidatos acham da liberação da maconha? Por favor. Olha, eu sou contra. Agora, eu acho que a questão das drogas não pode ser resolvida só com polícia. Essa política de guerra às drogas no mundo inteiro fracassou. Eu acho que é preciso irmos por um outro caminho de conscientização, de debate na juventude, de preparação do nosso jovem para o futuro. Eu falo que está associado a esse debate... Desculpa, não estava olhando para a câmera errada. Está associado a esse debate muita discussão sobre juventude. Eu acho que a gente tem que ter políticas concretas para 30% de jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Você sabe que de 18 a 24 anos são 500 mil. Entre 15 e 19 anos, nós temos 1.300.000 jovens. Desses, 210 mil estão sem estudar. Então nós queremos apresentar um plano para disputar essa juventude, ter ensino técnico profissionalizante, CIEP do século XXI, para que esse jovem consiga o seu primeiro emprego. Candidato Tarcísio Mota, sua resposta. Eu preciso primeiro fazer uma reparação. A questão não deve ser a liberação da maconha, porque a liberação da maconha, liberada ela está hoje, porque o que a gente defende é a legalização da maconha, e há uma diferença fundamental nisso. Legalizar é controlar, é dar condições ao poder público para que ele faça campanhas educativas sobre os efeitos da droga, dar condições de tratar o abuso, o uso problemático das drogas como um problema de saúde pública. Assim é com as drogas que hoje estão legalizadas, como o álcool e como o tabaco.
O tabaco, por exemplo, o que fez a redução do tabaco na sociedade brasileira? Campanhas de informação, taxação sobre a produção, controle do consumo de venda para menores. Nós precisamos fazer isso. É hipocrisia achar que a proibição como está hoje, com a lógica da guerra às drogas, que é uma guerra aos pobres disfarçada, ela não está levando a situação e o consumo tem aumentado. Países e locais onde a maconha foi legalizada, o consumo diminuiu e o Estado pôde controlar e tratar o uso problemático como um problema de saúde pública. É esta política que o pessoal defende. Candidato Marcelo Crivella, sua vez. Não, eu discordo, Tarcísio. Os países que adotaram isso retrocederam. A Holanda, por exemplo, teve empresas fechadas porque seus funcionários estavam usando drogas, como a Fokker, por exemplo, Por favor, senhores. E os aviões começaram a ter problemas, inclusive no Brasil. Senhores, a verdade é que para que façam silêncio na plateia, por favor. Isso não constrói um país. Não é liberando as drogas que nós vamos melhorar o acesso à educação, à cultura, que nós vamos ter jovens melhores formados para o mundo do futuro. O acesso à droga é um retrocesso e os países que adotaram voltaram atrás. Esses são os números que nós podemos ver aí nas estatísticas. Eu sou radicalmente contra. Candidato Antônio Garotinho, sua vez. Primeiro eu queria agradecer todos os elogios feitos à política de cotas, porque o primeiro estado a implantar cotas fui eu, mais uma vez, no Rio de Janeiro, quando implantei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro a política de cotas. Em seguida vieram as universidades federais e depois as outras universidades estaduais. Então eu agradeço todos os elogios aqui feitos à política de cotas, porque eu recebi muitas críticas de alguns colunistas de direita, conservadores, dizendo que isso era demagogia. Não é demagogia, a gente precisa fazer política de inclusão. Segundo, eu odeio Nova Iguaçu atrás de uma escola que o Lindenberg tinha construído, não achei nenhuma. E quanto à legalização da maconha, eu sou radicalmente contra. Sou radicalmente contra. Esse é o meu posicionamento. Então eu só queria deixar claro aqui, né, que nessa questão da legalização da maconha, todos os estudos verificaram que onde isto foi tentado, não funcionou. Candidato Luiz Fernando Pezão, por favor. Eu sou contra a legalização das drogas. O Estado não está preparado. A gente está vendo o combate forte que a gente está fazendo contra o tráfico de drogas, a exploração que teve. Mais de 450 mil pessoas foram libertas dentro desse estado, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 1,5 milhão de pessoas se beneficiaram desse enfrentamento que a gente fez ao tráfico de drogas. Uma boca na Rocinha dava quase 2 milhões por semana, 8 milhões por mês, 96 milhões por ano, e isso nunca foi combatido. Nosso governo enfrentou de frente a questão da violência, fomos para dentro dessas comunidades e a gente não aceita a legalização das drogas, porque não dá um futuro ao jovem, a uma família que viu ali ser destruída gerações e gerações aqui, que passaram mais de 30 anos dentro do nosso estado. Seu tempo, candidato, por favor. Veja então agora quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. Neste penúltimo bloco, os candidatos responderão a 5 perguntas de representantes da sociedade fluminense. Vamos às regras. Para cada pergunta haverá 2 sorteios. No primeiro será definido o candidato que responderá a pergunta. No segundo, a pergunta que será feita. Respondida a pergunta, o candidato localizado na bancada seguinte, em ordem crescente, poderá comentar a resposta. Cada candidato terá 2 minutos para responder. O comentário não pode ultrapassar 1 minuto.
Em seguida, os candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela produção do debate. Para participar, basta mandar uma pergunta no Twitter com a hashtag DebateBandRio. Vamos saber quem começa respondendo às perguntas de representantes da sociedade fluminense. O candidato que vai começar respondendo é o candidato Lindbergh Farias. Candidato, o senhor então vai agora responder a pergunta. Luiz César de Queiroz Ribeiro, sociólogo. Lembrando que agora é a ordem decrescente, então o candidato Luiz Fernando Pezão que vai comentar. Senhor candidato, sabemos que a região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais importante do país e não existe uma autoridade pública que dê conta dos problemas que estão concentrados nessa relevante região. A SEDAI é a expressão máxima dessa inexistência de uma autoridade pública. Qual a sua proposta para reformar esse importante ator das políticas públicas e produzir um saneamento ambiental adequado? Olha, nós queremos criar uma autoridade de planejamento na região metropolitana. Agora é necessário mudar a política. Eu volto a discutir os dois rios. Um rio do cartão postal, das regiões mais ricas, que tem muitos investimentos, que tem um nível de serviços públicos, e o outro rio da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de Niterói e de São Gonçalo. Nós temos que ter esse instrumento de planejamento da região metropolitana, mas se não mudarmos essa visão, não tem saída. Os moradores da Baixada Fluminense perguntam sempre: como é que falta água aqui se Guandu está aqui em Nova Iguaçu? Na Baixada. Eu tive em Saracuru na semana passada, cai água em Saracuru, em Caxias, 1 a 2 vezes por semana. Eu fui estudar o problema da falta d'água. Na verdade, tem gente falando em Guandu 2, mas podia ter sido resolvido o problema de falta d'água com investimento em troncos e elevatórias. Investimento de 500 milhões. Esse atual governo do estado gastou 1 bilhão e 200 milhões para reformar o Maracanã, mas não resolveu o problema de água, que era uma proposta que estava inclusive na promessa de 2010 do governador Sérgio Cabral. Então é preciso mudar a visão. Eu quero ser o governador que derrube esse muro. É preciso olhar para esse outro Rio de Janeiro. Eu já falei aqui dos números da segurança pública. Não é justo. Na Zona Sul, nós temos 5,3 homicídios por 100 mil habitantes. É um número bom? É. Nós temos que lutar para baixar. Agora, sabe quanto está em Belfor Roxo? 53 por 100 mil habitantes. Aí lá em Belfor Roxo é um policial para 1.600 habitantes. Na Zona Sul, 1 para 180. Eu vou defender, cada cidadão é um cidadão, independente de onde more e da classe social que ele faça parte. Candidato Luiz Fernando Pezão, seu comentário. Nós criamos agora um órgão para administrar a região metropolitana, para planejar e avançarmos firmemente nas políticas públicas para a Baixada Fluminense, principalmente no saneamento. A SEDAI era uma empresa que dava 30 milhões de prejuízo por mês. Pagamos à Caixa Econômica Federal 2 bilhões e 200 milhões de reais de uma dívida da SEDAI, de um empréstimo que não era pago há 10 anos. Isso possibilitou que, junto com a presidenta Dilma, assinássemos agora o maior empréstimo da SEDAI para investir todo dentro da Baixada. Serão mais de 800 quilômetros de tubo. Vamos inaugurar agora Grão-Pará, Prados Verdes e o reservatório de JK, que estava há mais de 20 anos paralisado. Vamos fazer são 16 reservatórios. Vamos fazer o complexo do Guandu 2. Vamos investir firmemente no saneamento da Baixada. Ok, vamos para mais um sorteio então do segundo candidato a responder. Luiz Fernando Pezão, então, vai responder a pergunta. Dom Urani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. O problema da água está sendo, e pelo que se vê, poderá ser também para o futuro, uma grande dificuldade de relacionamento entre os estados banhados pelo mesmo rio. Há situações complexas para resolver a questão. Temos algumas tensões já existentes
e, ao mesmo tempo, preocupações com o futuro. O que o seu governo pretende fazer para encaminhar soluções para a questão da água em nosso estado? Nós, dona Arani, temos feito um grande esforço em discussão com a ministra Isabela dentro do meio ambiente, com a Agência Nacional de Águas, para melhorar e resolver essa questão da gestão sobre o Rio Paraíba do Sul. A gente sabe que é uma gestão federal. Eu conheço muito esse complexo. Esse complexo, ele passa 96% da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana, passa pela minha cidade, onde eu fui criado, em Ribeirão das Lajes, onde meu pai trabalhou 46 anos num torno mecânico. E a gente sabe o que sofre a cidade de Piraí com aquele impacto do Paraíba do Sul, onde a gente tem um rio Piraí lindo, que é empurrado para trás com a força que o Paraíba entra dentro da cidade de Piraí. A gente está numa grande política hoje de fazer reflorestamentos. Nós investimos muito, a Secretaria do Ambiente, incentivando a proteção de todo o Rio Paraíba do Sul, mas principalmente o reservatório de Ribeirão das Lajes, que é um reservatório estratégico e está se mostrando agora para a cidade do Rio de Janeiro. É com essa visão de reflorestamento, de cuidar das nascentes, que a gente quer cada vez mais preservar, não só o Rio Paraíba do Sul, como os investimentos que estamos fazendo agora nas 5 cidades que sofrem muito com a cheia do Rio Pomba, do Rio Muriaé, no norte e noroeste do estado, com controle das cheias. Fazendo reflorestamentos, fazendo irrigação, fazendo canais extravasores para melhorar a questão do saneamento no norte e no noroeste fluminense. A gente sabe que tem um grande dever de casa e uma grande dívida, principalmente com o Rio Paraíba do Sul. Estimular os municípios a cada vez mais investir em reflorestamento e preservar suas margens, cuidar cada vez melhor do candidato. O candidato se esgotou, agora o comentário do candidato Antônio Garotinho. 1 minuto. Apenas para conhecimento do governador, que já devia conhecer esse assunto, foi construído no final do governo da ex-governadora Rosinha a nova adutora de água da Baixada. Está pronta. O que falta é apenas a ligação para os municípios. O que, estranhamente, o governador que prioriza as áreas mais nobres da cidade, que levou esse tempo todo governando para os ricos, preocupado em gastar não 1,2 bilhão, como o Lindenberg falou, 1,5 bilhão para reformar o Maracanã e não dar água para o povo da Baixada. A adutora está pronta. É só ligar. É só ter coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Não vamos ficar de lero-lero, de conversa fiada. Não ligaram inexplicavelmente por pressão da área mais nobre do Rio, que não quiseram governar para aqueles que mais precisam, o nosso povo da Baixada. Ok, candidato. E o terceiro a ser sorteado, então, neste bloco. Candidato Antônio Garotinho. O senhor vai responder, então. A pergunta de Luiz Alberto Pi, psicanalista. Vamos acompanhar. Nós estamos vendo que há diversos candidatos para governador. A minha pergunta é: o que faz com que o senhor mereça o nosso voto em vez de seus colegas? O que o senhor tem de melhor do que os outros? Eu acho que o candidato tem que ter um conjunto de qualidades. Eu me considero, com todo respeito aos meus colegas, o candidato mais experiente nesse debate. Eu já tive a oportunidade de governar o Rio de Janeiro. Fui 2 vezes prefeito. Disputei a presidência da República. Ninguém fez pelo Estado do Rio de Janeiro o conjunto de realizações de obras que nós fizemos. Por exemplo, nós falamos de universidade agora há pouco. Eu terminei a UENF, que Brizola iniciou, construí a UESO, a Universidade da Zona Oeste, e o CEDES, o Centro de Ensino à Distância. Programas importantes. Eu implantei 60 programas sociais, um deles muito conhecido, como o Restaurante Popular. Os maiores investimentos privados para esse estado, como a Companhia Siderúrgica do Atlântico, como o Polo Gás Químico em Duque de Caxias, como a reabertura dos estaleiros, foram trazidos
por mim, na minha gestão. Esse governo que está aí não construiu um batalhão de polícia. Eu construí o Batalhão da Maré. Você imagina como seria a linha vermelha hoje? Sem o Batalhão da Maré. Eu construí o Batalhão de Copacabana, o Batalhão da Barra, o Batalhão de Belford Roxo. Então, eu mereço o seu voto, a sua confiança, porque eu não estou aqui dizendo o que eu vou fazer. Atrás de mim tem uma história de um administrador experiente que fez. Tive erros, tive. Quem não tem? Quem aqui pode dizer assim, eu governei e nunca cometi nenhum erro? Agora, a minha sucessora foi eleita no primeiro turno, com o apoio do Crivella e do Pezão, que era nosso secretário. Então, por favor, silêncio, senhores. Então, com todo o respeito que você que nos assiste está assistindo esse debate, você está querendo saber proposta dos candidatos. Seu tempo terminou, candidato. Obrigado. Por favor. Quem comenta agora é o candidato Marcelo Crivella. Eu tenho a impressão de que eu fiz, eu sou, eu faço, eu sou melhor, eu sou mais qualificado. Essas coisas personalistas não vão resolver o nosso problema. Eu acho que a gente precisa de muita humildade e trabalho de equipe. Eu acho que o governo federal tem um papel importantíssimo a fazer e fez. Faltou no governo do Garotinho, da Rosinha, essa união. Nós fizemos com essa união uma refinaria de petróleo, fizemos a usina nuclear, estamos fazendo um submarino nuclear, conseguimos trazer a Copa do Mundo e Olimpíadas, fizemos o arco metropolitano, estamos fazendo investimentos de bilhões e bilhões e bilhões em indústrias siderúrgicas, em portos, em aeroportos. O mais importante é a gente saber trabalhar em equipe e unir esforços, porque os nossos problemas não são para ser resolvidos por um herói, mas por um conjunto, por um povo, por uma civilização. Seu tempo, então vamos agora para mais um sorteio. O quarto candidato a responder será o candidato Tarcísio Mota. Candidato, o senhor vai responder então agora a pergunta. Edmilson Migovski, infectologista. Vamos acompanhar a pergunta. Nós temos aqui no estado médicos cubanos que têm uma dificuldade enorme de se comunicar, atendendo uma população carente, que tem dificuldade de se expressar também. Portanto, a comunicação não é boa. Esse médico tem uma formação duvidosa. O próprio Conselho Federal de Medicina condena essa vinda desses médicos para cá porque não se sabe como eles foram formados. Você vê que tem vários municípios no entorno do Rio de Janeiro que tem médico cubano. E eu, no meu entender, seria algo desnecessário. Queria saber a sua opinião. Nós vivemos e percebemos que a questão da saúde pública é uma questão central para a população do Rio de Janeiro. Ainda bem que a gente agora está podendo discutir o tema da saúde, que é um tema muito importante. A gente precisa entender que saúde é promoção, prevenção e assistência. E o modelo de desenvolvimento implantado hoje no Rio de Janeiro, pelo governo de todo mundo aqui que está falando que governou, que fez isso, que fez aquilo, é um modelo de desenvolvimento que adoece. E além de adoecer, o governo do estado não cumpriu o seu papel de fortalecer o SUS e organizar o sistema em todo o estado do Rio de Janeiro. O governo do estado precisa dar garantia para que os municípios realizem a questão do atendimento básico, da questão do programa de saúde da família. Aqueles municípios que não têm condições tenham assistência técnica e financeira para realizar isso. E o governo do estado tem que organizar e garantir a questão da vaga nos hospitais de média complexidade. Esse é o papel do estado. Hoje nós vivemos o drama da falta de vagas. Mais de 13 mil pessoas esperando na fila de espera para uma cirurgia. As pessoas entram na UPA e não tem para onde ir. 70% das pessoas que chegam na UPA, na verdade, são situações que deveriam ter sido resolvidas no programa de saúde da família, ou se não, serem encaminhadas a uma questão de um especialista. Portanto, a questão da saúde para o governo estadual, ela não vai se resolver com a questão do programa Mais Médicos. Ele é um programa que atende na questão da saúde básica, mas o fundamental em todos os níveis do governo é fortalecer o SUS e garantir o SUS como um sistema de saúde público, gratuito e universal, de qualidade para todos. Esse é o papel. Não dá para fazer
isso investindo 7% do orçamento em saúde, como faz o atual governo. É um absurdo. As pessoas estão morrendo pela irresponsabilidade. Falam em Nissan, falam em Peugeot, falam em TKCSA, falam num montão de empresas que vieram para cá. Mas apesar disso, o estado do Rio é um estado cada vez mais caro, poluído, inseguro e sem saúde. Para ter saúde, a gente precisa de novo apostar no público, parar o processo de privatização, valorizar o servidor público e organizar o sistema. Seu tempo, candidato. Então agora o candidato Lindbergh Faria, seu comentário. Olha, sobre saúde, em época de eleição, tem um bocado de candidato que promete construir o hospital, construir isso, construir aquilo. Eu tenho dito o seguinte, muito mais importante que construir é botar para funcionar o que já existe e não está funcionando direito. Eu quero atacar os dois maiores problemas de saúde. Falta de médico especialista, oftalmologista, pediatra e a dificuldade de marcar exames, de fazer pequenas cirurgias. Tem gente que demora até 6 meses. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o programa médico especialista, porque no Rio tem médico, tem muito médico, tem. Mas estão concentrados na Zona Sul e na Barra, muitos em clínicas particulares. Eu quero pagar um bom salário para poder levar o médico para a Baixada, para São Gonçalo, para a Zona Norte, para a Zona Oeste e para o interior. E eu quero que sejam médicos do Rio de Janeiro, principalmente da rede. E vou resgatar as policlínicas, que funcionavam bem no passado. Dá para fazer isso sem construir nada, porque tem muito hospital que fechou nesse Seu estado. tempo, candidato. Muito obrigado. Bom, então fechando então essa rodada. O candidato Marcelo Crivella vai responder então a última pergunta, que será feita Paulo Storani, consultor de segurança. Vamos acompanhar então a pergunta do No médio e longo prazo, na segurança pública, em termos de plano, nós estamos falando em investimento, não só em folha de pagamento, mas investimento em tecnologia, em treinamento e principalmente na avaliação de desempenho dos agentes policiais, policiais militares e policiais civis. Qual a sua proposta para melhorar a qualidade do serviço prestado por essas duas instituições? Olha, eu acho que nós já estamos investindo, o atual governo passou de 4 bilhões para quase 8 bilhões na segurança, um recurso que, a meu ver, é expressivo pelo orçamento que nós temos. O que é preciso realmente é melhorar a qualidade desse serviço. Nossa polícia técnica científica precisa ter melhores meios. Nossa seleção, a polícia militar, nosso treinamento e, sobretudo, a corregedoria para punir ações que são ilegais é fundamental para essa qualidade ser melhor. Nós temos vários projetos de inovação que comentamos aqui para a segurança pública. Aproveitar, por exemplo, os contingentes do Exército. Esses trabalharam agora recentemente na Maré. São soldados que foram treinados para manter a lei e a ordem. Eles já saem das Forças Armadas e podem se incorporar de maneira qualificada à nossa força policial. Nós podemos ter também um batalhão de motociclistas e assim podemos ocupar vários espaços do nosso estado de maneira com uma mobilidade maior. A presença da polícia é muito importante para inibir a questão dos furtos, dos roubos a transeuntes. Precisamos fortalecer as UPPs. Nós não podemos dizer que são latas ou que são despreparados. São heróis, são homens valentes, homens e mulheres que estão ali arriscando sua vida para que a gente não tenha mais territórios dominados. Não pode haver hesitação de nenhum de nós. Nós precisamos dar um recado claro à bandidagem de que nós não vamos permitir que territórios ocupados voltem a ser ocupados novamente. Isso é um processo impositivo da nossa civilização. Então é isso que eu acho que nós devemos fazer, devemos prosseguir, não devemos mudar aquilo que está dando certo, implementar, corrigir aquilo que a experiência mostrar que precisa ser corrigido, mas sermos firmes de manter a segurança do nosso Estado. Candidato, então agora o comentário do candidato Tarcísio Mota. Eu acho curioso porque de um lado a gente tem mais polícia, mais exército. E de outro lado, como se a polícia fosse resolver tudo no Rio de Janeiro.
A gente precisa ter clareza. A pergunta do Paulo, que é uma bela pergunta, é uma pergunta sobre a questão de ações de curto, médio e longo prazo na formação de uma nova polícia. Eu quero me ater a essa discussão. No curto prazo, a gente tem que fazer um plano de carreira unificado, a gente tem que fazer ouvidoria e corregedoria, mas não é só fazer ouvidoria e corregedoria, elas têm que ser externas e independentes. E nós temos que mudar as prioridades estratégicas da política de segurança no combate ao tráfico de armas. 70% das armas que matam as pessoas no Rio de Janeiro se tornaram ilegais no próprio estado do Rio, e o Estado não tem política de fiscalização e controle dos seus próprios paióis. Na questão de médio prazo, nós temos que reformar a grade curricular, mudar a academia e o processo de formação destes policiais, reformar o estatuto da polícia, garantindo democracia interna e valorização desses próprios policiais, e apostar na questão da gestão comunitária. As pessoas têm medo da democracia, é preciso fazer isso com o povo, com participação. Ok, candidato, seu tempo. Agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Tarcísio Mota abre a série de respostas deste bloco. Vamos à pergunta então selecionada pela direção do debate. A pergunta é do Cristiano Balbino. Como solucionar o problema de abastecimento de água na Baixada? Nós vivemos um tremendo absurdo em que nós temos a água sendo captada e tratada na Baixada Fluminense e o morador da Baixada não tem acesso à água. Água é vida, água é direito básico e, portanto, não há questão nesse momento. A gente precisa garantir abastecimento de água e saneamento básico para toda a Baixada. Mas isso não vai acontecer se a gente tiver um governo que privilegia apenas os interesses de um pequeno grupo de empresários que vive com guardanapos na cabeça, andando de helicóptero para lá e para cá. É preciso ter coragem para enfrentar os interesses e para garantir que as empreiteiras façam obras que tenham significado para o povo. E isso significa, inclusive, preservar os mananciais de água, garantir os comitês de bacia, porque a crise que tem hoje do abastecimento de água entre São Paulo e Rio não pode ser tratada como uma questão bairrista, tem que ser tratada como uma questão que se resolve com participação social, com os técnicos, com as universidades, com os comitês de bacia, que existem, mas não são respeitados pelo próprio governo atual. Agora então a resposta do candidato Marcelo Crivella. Há 30 anos atrás eu era engenheiro do estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião já se discutia a questão da água no nosso estado. Nós éramos 1.200 engenheiros, hoje são apenas 400 engenheiros. O quadro de engenheiro foi desmantelado no nosso estado. A questão da água na Baixada não é falta d'água, é que a água está no local errado. Ao invés dela estar nas adutoras e nas redes de distribuição que precisam ser construídas, ela está dentro do carro-pipa. E quando a água está dentro do carro-pipa, um metro cúbico dela custa 30 vezes mais. O metro cúbico de água tratada no Rio de Janeiro custa R$ 1,80, é o preço da SEDAI. Num carro-pipa, ele custa R$ 30. Agora, nós precisamos, para viver, de 250 litros por dia, para abastecimento, para fazer comida, para tomar banho. E isso torna inviável a vida das pessoas na Baixada. É uma questão de engenharia. Sou engenheiro, conheço bem esse problema, dá para resolver, é preciso vencer interesses econômicos. Candidato Antônio Garotinho, sua resposta. Como eu já disse que o assunto da Baixada, a água está resolvida porque a adutora de água já foi feita pela Rosinha, eu imagino que as pessoas estão em casa perguntando, mas esse candidato não tem proposta? Quero dizer para você, em primeiro lugar, o desconto de 50% do IPVA que este governo deu para os empresários de ônibus, eu vou dar para você, para toda a população. A vistoria, que hoje é anual, vai passar a ser de 2 em 2 anos, para acabar com a caixinha do Detran. Nós vamos retomar o Maracanã de volta, porque essa privatização foi uma vergonha. Nós vamos construir o Batalhão de Defesa Social, implantar o reforço escolar e pegar o orçamento da saúde, que este governo botou em 7%, estragando a vida dos hospitais públicos estaduais, e passar para 15% do orçamento. Nós temos propostas concretas. Nós não estamos aqui falando. Atrás tem uma história de quem fez, de quem trabalhou pela população. Candidato Luiz Fernando Pezão, sua resposta. A pergunta não é de água? Sim. Nós vamos investir fortemente na SEDAI, continuar a investir. Nós fizemos agora o maior empréstimo da história da SEDAI. Nós vamos inaugurar nos próximos 90 dias o reservatório do JK, que estava há 20 anos abandonado. Vamos inaugurar a obra do Grão-Pará e do Prados Verdes. Vamos fazer 16 reservatórios. Vamos
investir em mais de 800 quilômetros de adutora dentro da Baixada Fluminense e fazer o complexo do Guandu 2, empréstimos que nós assinamos e estamos publicando os editais agora para as primeiras obras serem iniciadas ainda nesse ano. Eu tenho orgulho de ter recuperado a empresa junto com os servidores da SEDAI, essa empresa. Fizemos concurso público, a SEDAI hoje é uma empresa adimplente, uma empresa que pode ir ao mercado. E quem está levando a urbanização das ruas da Baixada vai levar água. Fechando esse bloco, o candidato Lindbergh Farias. Olha, eu não sou contra fazer Guandu 2 não. Mas se fizer Guandu 2 hoje, a água continua sem chegar na Baixada. Porque concretamente, de 24 reservatórios que existem, a SEDAI disse que funciona 16, funcionam 7. Porque não fizeram a ligação de troncos e elevatórias. É um investimento menor, de 500 milhões. É porque não foi prioridade. Novamente os 2 rios. A coisa mais grave. Você pode não acreditar, mas eu tenho conversado com muito técnico, especialista da área, gente da SEDAI. Me disseram o seguinte, numa conversa. Olha, Lindbergh, o sistema é interligado. No verão, o que acontece é o seguinte. Quando tem que faltar água, nós temos que tirar de algum lugar. E eu perguntei, qual o critério? O critério que sempre houve. Um critério social, político, tiram da Baixada. É essa a vida que nós temos nesse estado do Rio de Janeiro. É muita desigualdade. Por isso eu quero ser o governador, para derrubar um muro que separa esses 2 rios. Ok, veja então quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate, agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. Este bloco começa com os candidatos respondendo uma pergunta do Twitter. Como nos blocos anteriores, cada candidato terá 1 minuto para responder. Vamos acompanhar então. A pergunta é do Carlos Correia. Como fazer para desonerar a carga tributária para atrair mais empregos para o nosso Estado? E seguindo então a ordem do Twitter, o senhor candidato Marcelo Crivella começa respondendo. Eu acho que o Estado já desonerou muito a sua carga tributária. Nós perdemos ICMS para o Estado de Minas Gerais, nossa renda, nosso orçamento público era de 50 bilhões, enquanto São Paulo era 43 em 2010, subimos para 70 e empatamos com Minas, que recuperou a vantagem que nós tínhamos. Essa desoneração tributária é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado para não aumentar a desigualdade social no nosso Estado, que é uma coisa preocupante e um fator fundamental para a violência. Eu acho que a gente pode sim usar o poder de desoneração tributária do Estado para gerar emprego nas comunidades carentes. Quem ali quiser se instalar para atender a demanda do Estado ou outra demanda e gerar emprego para as pessoas onde elas moram, na Baixada Fluminense, sobretudo aproveitando o arco metropolitano, será bem-vindo. Mas outras desonerações que acabam privilegiando o capital, essas acho que o nosso Estado deve dispensar. Candidato Antônio Garotinho, sua vez de responder. Olha, esse é um assunto importantíssimo, porque 2 medidas precisam ser tomadas de imediato. Primeiro, suspender os incentivos fiscais dados aos amigos de Sérgio Cabral e Pezão. Por exemplo, Werner Cabeleireiros, cabeleireiro da mulher de Cabral, que é um incentivo fiscal. Termas Aeroporto, não sei quem frequenta dos dois, mas ganhou incentivo fiscal. Por favor, a plateia precisa fazer silêncio para que o candidato possa fazer. E a outra é acabar com esse absurdo de cobrar substituição tributária em empresa que está enquadrada no Simples. Isso é um absurdo. Eu fiz inclusive um projeto para proibir isso a nível nacional. O Rio de Janeiro, junto com mais 2 outros estados, são os únicos estados do Brasil que insistem na bitributação. Ou seja, o cidadão já está incluído no Simples e ainda é vítima da carga tributária, cobrando substituição tributária. Agora a vez do candidato Luiz Fernando Pezão. Eu acho que o país tem que passar por uma grande discussão de diminuição da carga tributária.
Nós fizemos uma experiência aqui no setor de bares e restaurantes, onde o setor nós reduzimos de 4% para 2%, eles aumentaram a arrecadação e gerou mais emprego. Essa discussão que o senador Lindbergh Farias, o deputado Garotinho e o senador Marcelo Crivella deveria fazer dentro do Senado Federal e dentro do Congresso Nacional. A redução da carga tributária, eu tenho certeza que nós vamos arrecadar mais e gerar mais emprego e renda dentro do país. O empresariado nacional não aguenta tanta taxa e tantos impostos. Essa discussão a gente tem que fazer urgentemente com o próximo Congresso Nacional e com a próxima presidenta. A gente tem que discutir essa questão. O país não aguenta mais a carga tributária que nós temos. E eu tenho certeza que a gente vai gerar mais emprego e renda. Ok, o candidato Lindbergh Farias, por favor. Olha, quando eu vejo essa discussão de desoneração, a gente vê a política de isenção de ICMS aqui no Estado, aí que eu vejo como essa política no Rio de Janeiro, nos últimos 16 anos, é uma política velha. Porque não teve critério técnico de planejamento. Era o seguinte, é o presidente da Assembleia Legislativa, então leva para a cidade dele. Era para os amigos. O Rio de Janeiro não teve o que São Paulo e Minas fizeram. A região metropolitana de São Paulo é toda industrializada. A região metropolitana em torno de Belo Horizonte é industrializada. Aqui não. Não existe emprego na Baixada, em São Gonçalo, na Zona Oeste. Era lógico que nós tínhamos que construir uma política de desoneração nessas regiões. Porque isso atrapalha a vida de todo mundo. Mobilidade está um caos andar no Rio de Janeiro. Um trabalhador gasta mais de 3 horas da Baixada para vir trabalhar no Rio. Porque foi a velha política da clientela. Favorecer um amigo. Então isso tem que mudar. Tem que ter planejamento para a região metropolitana e emprego perto de casa. Candidato Tarcísio Mota. Pois é, a grande discussão aqui é para quem é que governa o Estado. A lógica tributária deve ser uma indutora da própria distribuição de renda. Chega das isenções fiscais que garantem apenas o lucro de um pequeno grupo de empresários. A discussão é que o Estado, com seu poder de dar isenções, tem que privilegiar o pequeno produtor agrícola, da agricultura orgânica, da agroecologia, o pequeno empreendedor das áreas de favela, o pequeno produtor cultural, aquele da indústria de inovação, da indústria de cultura. Essas são as áreas que têm que ter incentivos fiscais, que tem que ter o dinheiro, inclusive, do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, não é só nos últimos 8 anos, foi contraindo dívidas para garantir o lucro de pequeno grupo de grandes empresários. Isso não pode mais acontecer. Justiça fiscal para distribuir renda e para garantir direitos, para garantir empregos para todos e todas. Ok, então agora cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais, que obedecerá à ordem crescente das bancadas. Por favor, começando com o candidato Antônio Garotinho. Bom, eu quero agradecer a Band, agradecer a você que nos assistiu e dizer que você percebeu claramente que aqui há candidatos com posicionamentos antagônicos. Um que quer defender uma parte da cidade e o outro que quer defender todo o estado do Rio de Janeiro e não só os privilegiados. Eu quero retornar ao governo do estado, por exemplo, para levar o metrô da Pavuna, passando pela Via Light, a todos os municípios da Baixada Fluminense. Quero ser governador para pegar a Tribobó, que eu levei até Maricá, e levar até o coração da região dos lagos, passando por Saquarema, passando por Araruama. Eu quero ser governador do estado para implantar o batalhão de defesa social. Não é acabar com a UPA, é botar projeto social, porque segurança pública não se resolve só com polícia. Eu quero ser governador do estado para concluir a obra da UESO, a Universidade da Zona Oeste, que o governo atual deixou aí, abandonado, do jeito que nós deixamos. Diz que tem projeto para fazer, mas não faz. Eu quero ser governador porque eu tenho serviço prestado em todas as cidades desse estado. Não há um único município onde não haja a marca do trabalho, da dedicação, do amor, do carinho do governador Garotinho e da governadora Rosinha ao nosso povo. Então, a todos vocês que estão me dando a liderança nas pesquisas, muito obrigado. Aqui é candidatos financiados pela Petransport, por empreiteiros, por grandes empresários. Eu
sou o candidato do povo. Um aqui é candidato da Globo, outro da Record, outro do Mensalão. Eu sou o candidato seu, que está em casa. Você que quer mudança, você que deseja um novo estado do Rio de Janeiro. Um homem que tenha o coração e a sua vida dedicada aos mais pobres. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Candidato, então, agora, o candidato Luiz Fernando Pezão. Por favor, silêncio, gente. Suas considerações finais. Quero agradecer ao Grupo Band, agradecer aos candidatos, agradecer aos telespectadores. Eu tenho um orgulho imenso da minha trajetória política. Comecei como prefeito, vereador, prefeito, 2 vezes da minha cidade, ganhei todos os prêmios de gestão nesse país, 2 vezes prefeito empreendedor pelo Sebrae, 2 vezes gestão pública e cidadania com BNDES, a Fundação FOR, ganhei prêmios internacionais com a inclusão digital, toda a cidade é a primeira cidade digital do Brasil, pude trabalhar, pude fazer, servi a governos, trabalhei, aprendi e tenho orgulho imenso de defender e ir para essa eleição ao lado do maior homem público desse país como vice-governador, meu vice Francisco Dornelles, defender as conquistas e ampliá-las, investir fortemente na segurança pública, levar a segurança a todo o Estado. Estamos contratando mais 6 mil policiais e vamos chegar a 60 mil policiais para levar segurança na Baixada, São Gonçalo, a Niterói, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa política que libertou mais de 450 pessoas que viviam sob o jugo do tráfico. Essa polícia que permitiu a Polícia Militar e a Polícia Civil que se entre hoje para fazer uma investigação, como fizemos na Vila Kennedy, ou com a milícia na Zona Oeste e poder prender, com delegacia dentro dessas comunidades, levando cidadania e dignidade. Valorizar cada vez mais a educação, valorizar como valorizamos. Tínhamos um dos piores salários do país, hoje é o 2º. Sabemos que ainda não é o ideal, mas temos que fazer mais. Investir fortemente na saúde, como fizemos com os hospitais de referência, mas na atenção básica. Ajudar os municípios, como estamos fazendo com as clínicas da família. Continuar com o desenvolvimento e com os sonhos, como tiramos o arco do metropolitano do papel, que é a nova fronteira do desenvolvimento. Muito obrigado. Considerações finais do candidato Lindbergh Farias. Olha, eu queria agradecer a Rede Band, agradecer aqui a presença de todos nessa plateia. Foi um prazer falar com você que está em casa. Queria cumprimentar aqui os candidatos e queria dizer que eu me sinto preparado para ser governador do Rio de Janeiro. Eu comecei muito novo na política como líder estudantil na Paraíba, depois vim para o Rio de Janeiro, fui deputado 2 vezes, fui trabalhar na Baixada Fluminense, fui ser prefeito em Nova Iguaçu, um município com muitas dificuldades, fui reeleito com 65% dos votos, estou no Senado Federal, tenho 44 anos e acho que estou preparado para construir um novo caminho no Rio de Janeiro. Tem hora que a gente tem que apostar nesse novo caminho, um novo caminho com responsabilidade. Eu não vou ser um governador que vou mudar tudo, nós vamos mudar muita coisa que está errada, mas vamos continuar assim, com projetos importantes que estão sendo executados. E vou falar sempre a verdade nessa campanha. Não vou falar nada que eu não possa fazer. Todo mundo sabe que não dá para fazer tudo. Eu quero fazer essa campanha com propostas, conversando com você, mostrando que é possível construir esse novo caminho em cima de um novo pacto com o Rio de Janeiro. É hora de afastar Não dá para voltar com o passado e nem manter o que está aí. E eu quero construir essa proposta desse novo caminho em cima de 3 pontos bem claros. Olhar para todos, olhar para todas as regiões. Vai ser bom para todo mundo quando a gente fizer isso. Fazer o que Lula fez no Brasil. Quero olhar para a educação vai ser minha prioridade. Eu falo aqui de Brizola, porque Brizola teve coragem de fazer isso. A escola do horário integral, eu vou valorizar o professor, porque não tem educação nova sem professor valorizado. E vou fazer democracia, participação popular, tem que escutar as pessoas, está faltando muito isso. Eu peço oportunidade para esse novo caminho na política do Rio de Janeiro. A vez agora então do candidato Tarcísio Mota.
Eu gostaria também de agradecer a Band pela realização desse debate. Quando o poder econômico não fala e as condições estão em igualdade, a gente vê quem tem proposta, quem tem condições de governar e quem está falando a verdade. Queria também agradecer a você que nos assistiu até agora. E queria agradecer especialmente a militância do PSOL, que tem levado nossa campanha para as ruas, uma militância que está nisso porque acredita no programa, porque acredita que é preciso e necessário transformar a realidade que a gente vive. E tenho certeza, estará amanhã nas ruas, disputando cada voto, cada coração e cada mente, na lógica de que a gente precisa acreditar que nada deve parecer impossível de mudar. Vocês viram aqui no debate, tem um candidato que parece que as coisas estão às mil maravilhas, que fez tudo como se a vida já tivesse boa. O outro que parece que tudo começou há 8 anos e não assume as responsabilidades do modelo que está aqui. E outros 2 que não assumem que fizeram parte desses mesmos governos. São 4 Cabrais. Se você quer que o mundo continue assim, que o Rio de Janeiro continue dessa forma, escolha qualquer um e vote. Mas se você quer a mudança necessária, a mudança de quem tem brilho nos olhos, de quem é um simples professor de escola pública, mas que tem a militância coletiva e uma campanha que tem programa, que tem propostas, que vai chamar você a participar, que vai chamar você a se organizar, que acredita que a verdadeira pauta vem das lutas dos trabalhadores desse Estado, porque acredita que só a luta muda a vida. Tenha certeza. Conheça a nossa proposta nas redes sociais, visite nossa página nas redes sociais e nosso site. Participe, conheça. Você tem alternativa para além dos Cabrais. Só a luta muda a vida. Tarcísio, 50, governador. Finalizando então, o candidato Marcelo Crivella. Por favor, senhores. Candidato Marcelo Crivella, então, suas considerações finais. Eu quero agradecer a Band, quero agradecer a todos os telespectadores que nos ouviram até agora, cumprimentar meus companheiros, respeito a todos, temos divergências. Acho que nem tudo no nosso passado são erros, nem tudo no nosso presente são hesitações e nem tudo no nosso futuro são falsas esperanças. Acho que o principal de um político não é dizer que é o dono da verdade, que sabe tudo, que é melhor do que os outros. A política é o caminho pacífico para a gente resolver as controvérsias, esse dilúvio de ódios e paixões que são as sociedades modernas extremamente desiguais. Eu me proponho a isso. Eu proponho a ser o primeiro servidor desse Estado. Eu passei 10 anos na África, 2 anos no sertão. Eu doei todos os recursos que ganhei com a música para construir uma vida melhor para as pessoas. E é isso que eu quero fazer no Estado do Rio de Janeiro. Ser o primeiro servidor público do meu Estado. Respeito a todos. Não vou denegrir aqui a imagem de ninguém. Acho que Cabral teve erros e acertos. Sou ficha limpa. Não tenho um processo em 12 anos. Mas também não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para construir um Rio de progresso e de paz. Não tenho alianças, não fiz acordos, minha campanha é modesta, como foram todas as campanhas que me levaram 2 vezes ao Senado Federal. Mas conto também com uma militância altiva, que acredita nas minhas propostas, que conhece a minha vida e não é de agora. Se você acha que é preciso mudar, que é preciso ter um governador que consiga articular o Rio de Janeiro com o governo federal e as forças políticas para enfrentar a grave crise que temos, então vote Crivella. Vote 10. Muito obrigado. E a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão encerra aqui o debate entre os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Agradece as presenças dos candidatos e a atenção dos telespectadores que estiveram até agora com a gente. O Grupo Bandeirantes de Comunicação espera que a exposição livre de ideias neste debate tenha ajudado na reflexão dos eleitores e contribuído para aperfeiçoar a democracia. Uma boa noite para você. Eleições 2014 é na Band.